Bom dia, Brasília, bom dia, Brasil, bom dia, Além Brasil. Mais uma vez, nosso encontro é no início da semana, são 11 horas e 37 minutos, com a TV Síndico Condomínios. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Délcio Júnior, advogado do Síndico Condomínio, e a presidente em exercício, professora Deusuíte Assis, presidente em exercício do Síndico Condomínio DF. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Como nós estamos aqui com 7 minutos já, vamos direto. Diego, mostra como o participante pode fazer parte aqui do Linha Direta. Basta ver o vídeo. Para participar é muito fácil. Acesse www.toptvbrasil.com. Logo na página inicial, você vai encontrar o Linha Direta. Nele você coloca o seu nome e sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Síndico Condomínio. Na verdade, as perguntas já começaram a chegar desde o início da semana, que é um tema realmente muito urgente e às vezes, quem sabe, polêmico também. Animais em condomínios. Esse é o tema, são 11 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Você pode enviar a sua participação, que os nossos dirigentes do Síndico Condomínio DF, que estão aqui no estúdio, respondem ao vivo para você. A primeira pergunta, presidente, é a senhora Lana Maria. Ela pergunta como é definida a criação de animais domésticos em um condomínio. Bom dia, telespectador. É um prazer estar aqui para responder às inquirições de vocês. E, Lana, a questão em condomínio, como se deve ter animal, não há uma obrigatoriedade ou deixar de ser obrigação. Pode-se ter animal em condomínio, desde que tenha os cuidados necessários com esse animal. Não possa incomodar os vizinhos, não deixar solto nas áreas comuns do condomínio e observar a legislação interna e estar em conversação sempre com o síndico, com os empregados, para que esse animal não venha prejudicar a convivência. Primeiramente sua, que é a dona, e dos demais condôminos. Ok, a pergunta agora eu vou fazer para o Dr. Délcio Júnior, advogado e assessor jurídico do Síndico Condomínios, é da senhora Silvia Guedes. Ela pergunta: no meu condomínio, o síndico exige que para o cachorro descer tem que ser mostrado comprovante de vacina. Ele está correto com essa determinação? Ele tem esse poder? Bom dia a todos. Essa é uma questão que está trazendo um desassossego muito grande a todos os moradores em condomínio, criação de animais. Não é coisa nova, mas ela sempre é muito palpitante, porque efetivamente o condômino que quer criar um cachorro, ele entende que o uso e o gozo da sua unidade deve ser pleno. E ele se esquece que muitas vezes o direito da coletividade tem que sobrepor o interesse individual. Como a dona Deusuíte disse, não existe uma lei que proíba a criação de animais em condomínio. Mas o Código Civil e a Lei 4.591 de 64, eles estabelecem que a convenção pode prever situações, prever direitos, obrigações e deveres. Então, quando uma convenção prevê uma situação de que é proibido o cachorro, teoricamente, não se pode criar cachorro naquele condomínio. Por que eu digo teoricamente? Que isso vem sendo flexibilizado pelas normas, pela jurisprudência. Nós tivemos, por coincidência, hoje foi publicado em um dos nossos processos, onde uma das juízas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no Juizado Especial, entendeu que aquele artigo da convenção era um artigo inconstitucional, porque estava estava mitigando o direito de propriedade e o direito de ir e vir da pessoa. Então, se uma convenção efetivamente proibir a criação de cachorro, o que o síndico que está com aquele problema, dos demais condôminos reclamando da criação de cachorro, deve fazer? Deve pegar as reclamações por escrito. Por quê? Nos termos do artigo 10 da Lei 4.591 de 64 e nos termos do Código Civil, se aquele cachorro de pequeno porte, mesmo não causando insegurança de poder agredir alguém, mas ele estiver causando desassossego e atrapalhando o convívio do dia a dia, ele pode sim ser retirado do condomínio e ser proibido. Respondendo objetivamente a questão da pergunta, Silvia, da exigência da dona Silvia, né, que está perguntando, da exigência do atestado médico. Isso é uma questão... Da vacinação, isso. Atestado de vacinação. Isso. Esse atestado de vacinação, ele deve ser exigido por todos os síndicos,
Porque nós não podemos deixar um animal conviver com a comunidade condominial sem que esteja comprovadamente que ele tem todas as vacinas, porque ele pode transmitir uma série de doenças. Então, se a convenção ou o regimento interno tiver a previsão dessa situação, pode sim o síndico exigir. Isso acho que resume-se tudo numa palavra, bom senso, né, presidente? Bom senso. Então vamos lá. A pergunta também para o senhor, doutor Delcio. O senhor Francisco Borges, deve ser meu parente, sou Valdir Borges, mora em um prédio de kitnets aqui no Sudoeste e quer aproveitar esse espaço para desabafar. Tem um vizinho que cria 3 cachorros em uma mínima kitnet. Isso não é uma tremenda falta de bom senso? A quem eu devo reclamar? Pois com o meu síndico não adianta. Primeiramente, ele pode reclamar as zoonoses, porque 3 cachorros de uma kitnet, o cheiro, aquela situação do odor, até mesmo situações de segurança à saúde das pessoas que moram lá, eles estão em risco. Então, ele pode reclamar a zoonose, mas ele não tem que se ater à figura do síndico tão somente, porque a lei e a própria convenção dá aos condôminos o direito de efetivamente tomarem posições e realizarem assembleia, mesmo quando o síndico não quer. Então, qual a primeira coisa que esse condomínio tem que fazer? Notificar o condomínio, na pessoa do seu síndico, para que ele tome as providências de cumprir a convenção e a lei. Logicamente, notificar formalmente, né? Notificar por escrito, isso, mediante contra-recibo ou mediante envio de carta registrada ou em cartório. Feita essa notificação e comprovado que aqueles animais estão colocando em risco a própria saúde dos animais ou a saúde dos demais condôminos ou a segurança, o síndico terá que tomar uma providência. Se não tiver como tomar providência, aquele síndico não quiser tomar providência, o condômino prejudicado ele pode procurar não só a zoonose, como pode procurar o Tribunal de Justiça pelas varas de pequenas causas e obrigar o síndico a tomar as providências necessárias. E aqui eu concordar um pouquinho aqui com o Francisco Borges, realmente é uma falta de bom senso. Uma kitnet deve medir o quê? Uns 30 metros quadrados quando grande. 3 cachorros, não sei qual a raça desses cachorros, mas 3 cachorros numa kitnet, realmente. Agora, veja bem, doutor, aproveitando a carona dessa pergunta, é sempre bom também, sei lá, uma fotografia, um CD com vídeo, alguma coisa assim? No direito, nós temos que lembrar que a prova, ela é essencial para qualquer discussão. O próprio Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 333, que ao autor compete o ônus de provar. Se ele está alegando que os cachorros estão perturbando, se ele está alegando que os cachorros estão colocando em risco a segurança dele e de seus familiares, se ele está alegando que aquele cachorro está colocando em risco toda a saúde da edificação, ou se ele está alegando que aqueles cachorros, pela quantidade e o mínimo espaço, eles cachorros estão em risco, ele tem que ter prova do que efetivamente ele está alegando. Porque se ele não tiver provas, ele não vai conseguir êxito perante o tribunal. Ok, presidente Jesuíte, o Renato Soares pergunta aqui se uma assembleia pode modificar uma convenção, pois gostaria de propor no meu condomínio a proibição de animais. Francisco. Renato Soares. Renato Soares. É que vocês falaram tanto em Francisco. O Francisco Bosch que está reclamando de 3 cachorros numa kitnet, eu fiquei realmente Renato, é o seguinte, pode sim, uma assembleia pode modificar uma convenção do condomínio desde que seja feito de acordo com a lei. A assembleia, para modificar uma convenção, ela precisa de 2/3 de moradores. Deve ser chamada com 1/4 de moradores e no recinto ter esses 2/3 e modificar. Mas antes seria interessante conversar com o síndico para que ele possa tomar essas providências mediante a própria lei, o Código Civil mostra tudo isso, a 4.591 de 64, para fazer uma pré-convenção, principalmente dos problemas que o condomínio tem, e atualizar a atual, modificando corretamente. Pode até consolidar isso numa assembleia, formar um grupo, uma comissão de moradores para fazer essa pré-convenção para que saia de uma forma legal para atender o condomínio. Então, pelo que eu entendi, o Renato Soares, acima de tudo, ele vai ter que fazer contato com um grupo de moradores para ver se tem embasamento essa sugestão da mudança da convenção, não é isso, doutor presidente? Ele deve, se o Renato for o síndico, ele já sabe. Não, o Renato é o reclamante. É o reclamante. Aqui. Isso.
Antes ele, numa conversa informal, reunião informal, que ele pode solicitar ao síndico, ao conselho fiscal, subsíndico e traçar ali os planos necessários para esta assembleia de mudança da convenção. Ok, são 11 horas 49 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo. Aproveite agora e envie a sua pergunta sobre esse tema, manutenção ou criação de animais em condomínios. Os nossos dirigentes respondem ao vivo para vocês. Um breve comercial. Segue no ar, Diego. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Seguindo com o programa Síndico Condomínios. Agora quem manda a pergunta é a Andréa Nogueira. Quem vai responder é o Dr. Délzio. A lei do silêncio pode intervir no condomínio? Pois aqui tem um cachorro que late a madrugada toda. E o dono falou que não pode cortar as cordas vocais dele. Pegando um gancho da pergunta anterior, quando a pessoa, o condomínio, for fazer uma alteração de convenção para prever a criação de cachorros, ele tem que estar consciente de que a jurisprudência moderna hoje, ela faz mitigação do direito de criação de animais. A proibição já é mais complexa. Então, quando for ver essa situação de alteração de convenção, ele deve fazer o quê? Deve criar situações de proibição dos animais e não proibição total, para que não tenha um desconforto de acontecer igual lá no Gama, como eu disse, aonde o juiz julgou procedente a ação e declarou de forma incidental e inconstitucional o artigo do regimento interno. Nós, o Síndico Condomínio, nós não concordamos com esse magistrado, tanto é que nós vamos recorrer, porque, a nosso ver, não é inconstitucional o artigo, mas a aplicação dele não pode ser irrestrita. Então, a pergunta em relação à criação de animais, né, até de fazer uma cirurgia para tirar as cordas vocais ou cortar as cordas vocais dos animais, o que nós temos que observar? Primeiro que só pode cortar essas cordas vocais com autorização do proprietário. Mas se efetivamente esse animal estiver criando um desassossego, ele estiver inibindo o descanso e o estudo de terceiros, essa pessoa é responsável pelo barulho do seu cachorro. E a lei do silêncio, ela quantifica a quantidade de decibéis que a unidade pode emitir, seja por qualquer objeto ou animal. Máquina de lavar roupa, som, cachorro, o que quer que seja, até crianças têm que ter limitação de barulhos em certos períodos da noite. Mas nós temos que observar o seguinte, não é somente a partir das 22 horas, não. A lei do silêncio, ela estabelece critérios para o dia inteiro, 24 horas por dia. Tanto é que a lei de contravenções penais, no seu artigo 42, ela diz que é ilícito penal perturbar o sossego, a paz, o descanso, o trabalho e o estudo de terceiros. Independente de hora. Independente do horário. Por óbvio que de dia a percepção humana de barulho, ela vai diminuindo. Então, o barulho pode ser maior do que à noite, a quantidade de decibéis. Claro. Contudo, à noite, com praticamente um silêncio absoluto noturno, qualquer latido de animal vai prejudicar, sim, o descanso e o estudo de uma pessoa. Daí, dizer que a lei de silêncio, o Código Civil e o Código Penal pode ser aplicado? Pode. E esse animal, independentemente de ter previsão ou não em convenção ou regimento interno, ele pode ser retirado do convívio condominial
Com base no quê? No artigo 10 da Lei 4.591 de 64, que diz que nenhum condômino pode causar qualquer tipo de desassossego, insegurança ou insalubridade aos demais moradores. Mas nesse caso, a justiça comum, ela intervém sobre a convenção do condomínio, que de repente essa convenção ela permite a manutenção e a criação desse animal, mas como a internauta, a telespectadora coloca, que esse animal ele fica latindo a madrugada toda. Isso. Ou seja, o condomínio ele pode solicitar a retirada desse animal, então? Pode, sem problema nenhum, desde que aquilo que nós falamos. Seja a pessoa a pessoa prove que o animal causa um desassossego, que vai atrapalhar o seu sono, o estudo, o sono do seu filho. Se tiver a prova de que efetivamente esse cachorro late a noite inteira e que o latido dele traz um desassossego ou ou atrapalha o estudo de alguém que trabalha o dia inteiro, faz faculdade à noite, que tenta estudar de madrugada e o cachorro não deixa, se ficar comprovado que está ocorrendo efetivamente, está atrapalhando ele nesses momentos, esse cachorro pode ser retirado independentemente de previsão de convenção. Ok, inclusive até uma observação, nós temos recebido alguns pedidos sobre o tema Lei do Silêncio para ser aqui abordado no nosso programa também. Sim. Então, quem sabe nós podemos lançá-lo já nas próximas edições. Vamos lá, presidente, o Emerson Schultz, ou Schultz, eu não sei a pronúncia, ele pergunta se existe distinção entre as espécies de animais em condomínios. Não existe essa distinção, né? Os animais, eles é de acordo com o dono. Se o dono resolve ter o animal A, B ou C, pequeno, grande, o que existe é que ele tem que ter determinar a forma como vai criar seu animal, sem incomodar os condôminos, as áreas comuns do prédio, manter os regulamentos de saúde desse animal, mas não existe essa diferença. Agora, é claro que o animal maior... É isso que eu iria lhe perguntar, porque você vai, por exemplo, maior, viajar, eu acho que alguns tamanhos de animais, de cachorro, não pode ir no avião. O animal grande, ele, dependendo da raça, ele não é aconselhável ter em condomínio. Tanto é que a convenção do edifício que eu moro, do prédio, nós temos um artigo que diz é proibido criar animais que incomodem os moradores. E o próprio morador já sabe, lá nós temos que ter animais pequenos, porque esse animal, embora muitos pequenos também incomodem devido ao latido e tudo, mas se ele é bem cuidado, ele não dá trabalho. Essa é a razão. Tem que haver o bom senso. Exatamente, isso do que eu ia falar. dono do animal. A palavra-chave é o bom senso. É o bom sempre, senso, né? do animal. Doutor Delzo, o Arnaldo Lemos, ele pergunta que, na verdade, sei que não é este o assunto, porém gostaria de saber o que vale mais no condomínio: o Código Civil, a Convenção, o Regimento Interno ou a Assembleia? Essa pergunta é de extrema importância. Convergindo com a posição da nossa presidente, o que acontece? O tipo de cachorro, o tipo de animal, ele também pode ser previsto em convenção. Tem convenção que prevê o seguinte: cachorro de grande porte ou de grande periculosidade é proibido. Nós tivemos alguns casos no Distrito Federal, e o caso mais recente que eu lembro é uma senhora que estava com o braço quebrado, estava andando no elevador. Quando o elevador abriu para ela descer, estava com um rapaz segurando um pitbull. Ao abrir a porta, o pitbull avançou nessa senhora. O que a salvou foi a infelicidade de ter quebrado o dia 5 dias antes. Porque ela colocou o gesso na frente, o cachorro, o pitbull, mordeu o braço dela e quebrou o gesso. Que coisa. Se não tivesse o gesso, provavelmente tinha dilacerado o braço dessa senhora. Então, assim, as convenções devem ser sempre levadas pelo bom senso. O regimento interno sempre deve ser levado pelo bom senso. Então, qual é o bom senso? Não ter um cachorro que seja de alta periculosidade. Então, se a convenção proibir um cachorro de alta periculosidade, dificilmente um juiz vai dizer que aquela cláusula é inaplicável. No que tange a hierarquia da aplicação de convenção, regimento interno, deliberação de assembleia, a própria lei já diz isso. O síndico deve cumprir e fazer cumprir as leis, a convenção, regimento interno e deliberação de assembleia. Ou seja, a pirâmide de hierarquia de leis para o condomínio, como para qualquer outra pessoa, começa pela Constituição Federal. Código Civil, né? Constituição Federal primeiro. Segundo, leis ordinárias. Certo. Isso é Código Civil, Código Penal, Código Consumidor e tudo mais. Terceiro, vem as convenções de condomínio, para quem mora em condomínio. Quarto, o regimento interno. E quinto, a deliberação de assembleia. Agora,
Olha como é interessante. A deliberação da Assembleia é por último. Mas a Assembleia tem poder de alterar a convenção e o regimento. Que coisa interessante então, mesmo. Em condomínio, nós temos uma situação peculiar de que a que vale menos, vale o mais. Porque se a convenção do condomínio estabelecer quórum qualificado para a deliberação de Assembleia, se a Assembleia verificar os quórums previstos na lei e nas convenções, ela pode valer até mais do que algumas leis. Por exemplo, no caso que pode ser uma matéria futura, responsabilidade civil do condomínio em caso de furtos. Se a Assembleia deliberar que o condomínio não será responsável pelos furtos e roubos, aquela decisão de Assembleia sobrepõe, inclusive, ao Código Civil. É interessante. Presidente Deuswitch, a Janaína Silva, se bem que eu acho que nós já respondemos até essa pergunta, mas vamos responder a nossa internauta telespectadora. A Janaína Silva pergunta, o síndico, ela colocou a síndico, então deve ser a síndica do condomínio dela, pode expulsar um cão barulhento do condomínio? Olha, Janaína, pode. Se esse cão está incomodando, esse síndico tem a favor dele as normas do condomínio, as leis. Então, ele pode sim. Mas antes ele tem que trabalhar democraticamente, conversar com o proprietário do cão, estudar uma situação para que ele possa manter esse animal sem incomodar os moradores. Se incomodando, ele pode tomar essa iniciativa, porque o síndico foi eleito para administrar um condomínio e, como tal, ele não pode estar isento dessas normas, ele não pode estar ausente dessas normas. Ele tem que realmente estudá-las, trabalhar com sua administração, chamar esse dono do animal e tomar uma iniciativa que venha atender a comunidade condominial. Ok, aproveitando também, responde a Deise Nogueira. Ela pergunta, posso ter um animal na minha unidade condominial, mesmo que a convenção do condomínio proíba? Isso é... Depois o doutor Deus continua aí explicando, mas a verdade é que, dependendo da situação dessa moradora, muitas vezes, na justiça, a gente já tem sabido de pedidos de pessoas para manter o animal por problema de saúde, né? Que aquele animal vem ajudar aquela pessoa a fazer companhia e, nesse caso, então, deve-se recorrer a uma assembleia no condomínio para dar essa permissão. Doutor Deus, o lado jurídico disso aí, posso ter um animal na minha unidade condominial, mesmo que a convenção de condomínio proíba? Valdir, você desde o começo está respondendo essa pergunta e a dona Deuswitch também respondeu essa pergunta. Primeira coisa, bom senso. Claro. Segunda coisa, tem que observar as necessidades e as condições de cada animal. Como eu disse, a jurisprudência vem caminhando no sentido de flexibilizar as normas da convenção. Mas nós temos diversos juízes e embargadores que ainda aplicam a teoria da lei. E se a convenção proíbe criação de animal, é proibida criação de animal em condomínio. Alguns juízes estão mais flexíveis a essa situação e estão deixando, em algumas situações, criar animal. A dona Deuswitch lembrou um caso que nós tivemos no síndico de condomínio, de que foi comprovado num processo que o animal para aquela senhora era uma forma do tratamento dela indireto. Então, a retirada iria atrapalhar a recuperação daquela senhora. Então, como é que um juiz vai, com o laudo médico, que determinou que a criação daquele cachorro iria ajudá-la, como é que o juiz vai determinar a retirada? Dificilmente ele vai retirar. Em contrapartida, como é que um juiz de bom senso vai permitir que um cachorro que coloque em risco as crianças e as demais pessoas no condomínio, que coloque em risco o descanso, o sono, o estudo dos demais condôminos, como é que o juiz vai permitir que um animal fique lá dentro? Então nós sempre falamos o seguinte, o bom senso deve reinar. Agora, todo condomínio deve lembrar de uma coisa. Quando você for morar em um condomínio ou comprar uma unidade condominial, leia a convenção. Porque não é, no mínimo, ético você, sabedouro que uma convenção do condomínio determina a proibição do animal, entrar naquele condomínio onde aquela coletividade não quer animal e você, sendo a única voz daquele condomínio, querer impor a sua vontade aos demais. Isso não deve acontecer. Ninguém deve impor a vontade pessoal a toda uma coletividade. Então nós temos um prédio, 48 apartamentos, onde 47
pacificaram que não querem animal em condomínio. A pessoa, uma única unidade, quer impor, mesmo sendo sabedouro ou devendo ser sabedor aquele condomínio não permite isso em convenção de regimento interno, ou seja, o bom senso. Isso faz parte da ética, como o senhor bem disse. Doutor Delcio, aproveitando aqui, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, suas considerações finais sobre esse tema aqui para a Câmara 2. A principal coisa, devemos sempre, antes de mudar para um condomínio, ler a sua convenção e o seu regimento interno, para ver se naquele local ele vai comportar que os nossos atos, costumes e atitudes sejam convergentes com os demais condôminos. E no mais é ter bom senso. Presidente do juiz, suas considerações finais. Bom, o Síndico Condomínio, agradece essa participação da coletividade com suas perguntas. Estamos à disposição do sindicato para conhecer a nossa sede, participar conosco e nos visitar a respeito desses questionamentos. Estamos prontos lá para recebê-los e atendê-los na medida do possível. Ok, obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria muito de agradecer a presença da presidente em exercício, Elcilde Ribeiro, a presença do assessor jurídico, advogado Dr. Delcio, do Síndico Condomínios, agradecendo a nossa equipe técnica, que é o Diego Schweng e o Lucas Veloso, e agradecendo mais uma vez a você, internauta, audiente, que desde o início da semana passada começou já a enviar as suas perguntas. Nós vamos determinar o tema do próximo programa e teremos um encontro marcado aqui na segunda-feira, às 11 horas, por volta de 11 horas e 30 minutos, com a TV Síndico Condomínio. Uma semana abençoada a todos. Segue a programação Top TV Brasil.